Há uma crise no Kremlin. Pessoas de dentro, que sabem mais do que a maioria, acabaram de admitir o impensável. Algo gigantesco quebrou na Rússia e não pode ser consertado. Essas fontes internas sabem o que Putin não sabe. O líder russo está em uma guerra impossível de vencer. Cada dia que a guerra na Ucrânia continua, é um dia em que Putin afunda seu país ainda mais em um buraco negro de desespero. Putin não pode se dar ao luxo de desistir. Mas a Rússia não pode se dar ao luxo de lutar. Não há saída daqui, pois Putin criou uma versão da Rússia que não pode sobreviver por muito mais tempo. Como a Rússia chegou a esse ponto? Vamos responder a essa pergunta após ouvirmos os insiders sobre o estado do país. Esses insiders revelaram a catástrofe diante de Putin. O orçamento russo já não sustenta mais a guerra iniciada por Putin. A divisão interna cresce no Kremlin, enquanto economistas do Ministério das Finanças e do Banco Central russo alertam que a invasão da Ucrânia pode fazer o déficit estatal explodir sem controle. Esse déficit já está ruim para a Rússia. Durante os primeiros 4 meses de 2026, o Ministério das Finanças da Rússia informou que o déficit havia subido para 5,8 trilhões de rublos, o que equivale a cerca de 80,6 bilhões de dólares. Isso já é ruim. Mas pior ao saber que o mesmo ministério previa déficit de 3,7 trilhões de rublos para o ano todo. Atualmente, o déficit orçamentário do Estado russo representa 2,5% do seu produto interno bruto, ou PIB, e parece não haver nenhuma maneira de a Rússia se recuperar, a menos que Putin encerre sua guerra. O problema é que Putin não vai parar, por isso está encurralado. Autoridades econômicas pressionam o Ministério da Defesa por cortes para aliviar o impacto financeiro da invasão de Putin na Rússia. A United 24 Media informa que a pressão é tão grande que a Rússia precisou reduzir a previsão de crescimento econômico para 2026 para apenas 0,4%. A Rússia está andando na corda bamba e vai ser cortada em breve. A recessão se aproxima e a estagnação chega. Não são só oficiais do Kremlin que pedem para Putin enxergar a situação que criou no país. Líderes empresariais também estão sinalizando que a única maneira da Rússia sequer chegar perto de voltar aos trilhos é se Putin acabar com a guerra. Esses apelos raramente são diretos, mas é possível notar o sentimento entre líderes empresariais russos ao observar com atenção. A Nova Voz da Ucrânia relata que um alto executivo diz ser possível saber o que líderes empresariais russos pensam sobre a invasão apenas olhando o mercado de ações. Os ralis e o entusiasmo nas ações russas após notícias positivas sobre negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos na Ucrânia indicam qual deveria ser a verdadeira resposta, afirma o executivo. A mensagem é clara. Os economistas do Kremlin querem o fim da guerra ou que Putin reduza os gastos militares para aliviar o fardo. Os maiores cérebros da Rússia estão fazendo um apelo semelhante através de suas ações, enquanto enfrentam aumentos de impostos, investimentos vacilantes, taxa de juros de 2 dígitos, que atualmente estão em 14,5%, e uma completa falta de novas ideias vindas do Kremlin. Como Putin responde a tudo isso? Ele quer gastar ainda mais na guerra. Cada apelo feito por aqueles que conseguem ver o desastre que espera a Rússia está sendo rejeitado pelo Ministério da Defesa russo. Não se preocupem com o povo ou com as empresas, dizem os oficiais militares enquanto seguem as ordens de Putin. Apenas coloquem mais dinheiro em uma luta que não leva a lugar nenhum. A United 24 Media informa que o Ministério da Defesa da Rússia pede mais verbas para cobrir um déficit previsto de cerca de 3 trilhões de rublos, aproximadamente 41,7 bilhões de dólares, em 2026. O Ministério destaca a economia criada por Putin como razão para receber mais verba. Atualmente, os contratos militares dominam tudo na Rússia de Putin. Se o Ministério da Defesa reduzir os gastos, haverá menos contratos, e as poucas empresas ainda prosperando na Rússia também podem colapsar. Essa é a armadilha que Putin fez para si mesmo. Se ele sair da guerra, pode salvar a economia da Rússia, mas a humilhação por seu fracasso enfraquecerá seu poder e o deixará mais vulnerável do que nunca. Se ele manter a guerra e investir mais em contratos militares, prejudica a Rússia, já que a Ucrânia tomou a iniciativa perto do fim do primeiro semestre de 2026. Os ganhos russos são pequenos, e o país perde território em algumas regiões. Em 1º de junho, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, aponta o principal problema de Putin. O ISW observou evidências para avaliar que as forças russas conquistaram ou infiltraram 40,64 km² entre dezembro de 2025 e maio de 2026.
As forças russas perderam 281,1 km² no mesmo período, considerando apenas o território sob seu controle, segundo o Instituto. A estagnação no campo de batalha causa mortes recordes de soldados russos. A Ucrânia diz que a Rússia perdeu mais de 35 mil soldados por mês em março e abril. Com cerca de 1.400 baixas diárias no fim de maio, é provável que vejamos números iguais ou maiores neste mês. A Rússia sacrificou muitos soldados por ganhos mínimos no leste da Ucrânia e grandes perdas no sul, o que não é sustentável em termos de mão de obra. Putin nunca se importa de fato com quem sacrifica. O que deveria preocupar é o que fez com a Rússia para sustentar a guerra. Todos percebem que Putin caiu em uma armadilha. Ainda assim, o líder da Rússia insiste, e o estado atual da Rússia te diz tudo o que você precisa saber sobre o que espera o país no futuro. Já mencionamos parte disso: déficit orçamentário crescente e economia estagnada. Autoridades e empresários imploram para Putin encerrar a guerra e dar chance de sobrevivência à Rússia. Porém, agora nada sai como planejado para a Rússia. Ao elaborar o orçamento de 2026, os funcionários já previam um déficit de 1,2 a 1,5 trilhão, ou até 20,6 bilhões de dólares, principalmente devido aos gastos militares. Esse déficit já se transformou em um enorme abismo, e só vai aumentar à medida que Putin sacrifica mais soldados e equipamentos para a guerra. Putin pode pensar que o setor de defesa da Rússia garantirá isso, mas não conseguirá. Um porta-voz afirma que até esse setor não prospera como antes. Nos primeiros anos da invasão, a indústria estatal de defesa da Rússia cresceu cerca de 30%. Por isso, o país parecia economicamente saudável, até o fim de 2024. Agora, os setores ligados ao setor militar da Rússia só devem registrar crescimento na faixa de 4% a 5%. Isso significa que eles basicamente atingiram o auge, e daqui para frente é só ladeira abaixo. E aquela 0,4% que mencionamos antes era para ser 1,3% antes do Ministério da Economia da Rússia ser forçado a revisar para baixo. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia está 60% menor do que antes da invasão lançada por Putin. O déficit orçamentário do país está quase alcançando os 3,8% do PIB registrados na pandemia de Covid-19. Um patamar que foi um desastre na época, mas pode virar o novo normal da Rússia. Ainda assim, os gastos do governo aumentam. Nos primeiros 4 meses de 2026, o Kremlin gastou 16% a mais do que gastou no mesmo período de 2025. Mesmo com a bolha econômica da Rússia estourando, os gastos com compras estatais aumentaram 41% segundo o estadista. Essa é a resposta de Putin. Deixe o povo russo sofrer enquanto tenta um legado de grande conquistador da Rússia, algo tão inalcançável que nunca conseguirá. Voltamos então à pergunta inicial. Como a Rússia chegou a esse ponto? Os gastos militares de Putin são só parte de um infortúnio maior que afetou toda a economia russa, envolvendo também a Ucrânia. Também envolve o petróleo russo, o colapso absoluto do setor empresarial civil, que passou anos cambaleando sob o peso da guerra, e uma deriva para a estagnação que está prejudicando os civis russos neste momento e destruirá seu modo de vida no futuro. Vamos começar com o problema do petróleo da Rússia. Afinal, a Ucrânia teve um papel enorme em levar a Rússia para o buraco do esquecimento econômico. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele acreditava que o país não representaria absolutamente nenhuma ameaça para a Rússia. Mesmo que pudesse se defender, o que logo mostrou que era capaz, a Ucrânia não tinha o tipo de armas de longo alcance que precisaria para ferir a Rússia dentro do próprio território. Durante alguns anos, Putin tinha razão. Exceto por ataques ocasionais com armas ocidentais de longo alcance, a maioria dos combates ficou restrita à Ucrânia. A Rússia saía ilesa, porque a Ucrânia não tinha recursos para manter ataques prolongados à indústria petrolífera, essencial para a economia russa. Como os tempos mudaram. Agora é 2026 e já se passaram mais de 4 anos desde o início da operação militar especial, prevista para durar poucos dias. A Ucrânia se tornou uma das forças militares mais fortes da Europa e nos últimos 4 anos desenvolveu drones mais potentes que atacam milhares de quilômetros dentro da Rússia. Como tem ocorrido na invasão, Putin subestimou muitas capacidades da Ucrânia. Agora, a Rússia está pagando o preço, enquanto a Ucrânia conduz uma campanha para cortar o sustento econômico que permitiu à Rússia sustentar a guerra de Putin por tanto tempo. Em 1º de junho, a United 24 informou isso. As forças armadas da Ucrânia atingiram com sucesso 15 refinarias de petróleo russas desde 2026, muitas delas alvos de vários ataques com armas de longo alcance inesperadas por Putin.
Com esses ataques, a Ucrânia neutralizou efetivamente quase 40% de toda a capacidade de refino da Rússia até o final de maio. Isso é importante. O refino permite à Rússia transformar petróleo em diversos produtos, como gasolina, diesel e combustível de aviação, usados por suas forças armadas e altamente valorizados no exterior. Os ataques às refinarias acompanham investidas repetidas da Ucrânia contra terminais e depósitos de petróleo russos, tanto na fonte do sustento econômico da Rússia quanto nas rotas marítimas que possibilitam exportar seu ouro líquido. Para que bilhões de dólares encham o cofre de guerra de Putin? A lógica aqui é clara. Tire o petróleo e você tira o dinheiro. Se o dinheiro acabar, a Rússia precisará se endividar ainda mais para manter os altos gastos de defesa de Putin. É o que vemos atualmente. Esses ataques geram problemas econômicos internos, pois as refinarias são caras de operar. Elas precisam de equipamentos milionários, e é nisso que a Ucrânia foca. Cada conserto necessário na Rússia aumenta o prejuízo, pois o dinheiro vai para os reparos e se perde enquanto o equipamento está parado e sem função no refino. A Rússia enfrenta grave escassez de combustível, com controles rigorosos na venda de gasolina e diesel, que, segundo a Emácias Ucrânia, já afetam até Nova Moscou. Na Crimeia ocupada, cidadãos agora só podem comprar até 20 litros de combustível cada. Não se pode subestimar os efeitos colaterais disso nas empresas russas. Os postos de gasolina estão ganhando menos dinheiro. Setores que dependem de combustível, como transporte e indústria civil, precisam reduzir operações até a situação melhorar. Até mesmo civis impedidos de ir ao trabalho afetam a economia russa. O resultado de tudo isso é que as empresas civis da Rússia estão enfrentando dificuldades. Mas esse é um problema que vamos analisar mais a fundo depois. As restrições de combustível não afetam apenas o país internamente. Exportações já são afetadas. A Rússia proibiu exportação de combustível de aviação até 30 de novembro, devido aos ataques ucranianos a refinarias e infraestrutura de energia. Estamos vendo algo semelhante acontecer com a gasolina. Em 2 de abril, a Interfax informou que o Kremlin ampliou a proibição de exportação de gasolina, incluindo agora também os produtores, além dos não produtores. A restrição vai até o fim de julho, mas há grande chance de que dure mais se a Ucrânia seguir com os ataques à energia. Alerta de spoiler: a Ucrânia vai manter o ritmo. A Rússia sofre com a impossibilidade de exportar combustível, agravada pela Operação Fúria Épica, que elevou os preços do petróleo e derivados. Esse era o momento para a Rússia aproveitar, mas segundo o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, isso não está ocorrendo. Está claro que há uma escassez de derivados de petróleo no mercado global atualmente. Os preços subiram significativamente, mais do que os preços do petróleo. Todo mundo geralmente olha para os preços do petróleo, mas os preços dos derivados de petróleo estão batendo todos os recordes. O refino está caindo por falta de petróleo. Diversos países que refinam petróleo internamente proibiram exportações, incluindo a China, afirmou Novak após a Rússia anunciar a proibição da exportação de gasolina. Novak está dando desculpas. Isso também pode ser visto como um recado indireto de outro oficial russo a Putin de que a guerra na Ucrânia deve terminar. A Rússia poderia lucrar bilhões se não dedicasse tanto combustível à invasão da Ucrânia, mas não pode. A guerra deve seguir, já que Putin caiu em sua própria armadilha. Então, a Rússia enfrenta restrições de exportação, pede bilhões de dólares e mergulha ainda mais fundo no abismo econômico do qual não consegue escapar. Já vemos mudanças sobre o que a Rússia pode e não pode fazer com seus produtos petrolíferos. As exportações seguem suspensas enquanto drones ucranianos continuarem atuando. Tudo isso gera grande impacto financeiro. Antes de aprofundar, este é The Military Show, com muito mais conteúdo assim. Se você está gostando do canal, não se esqueça de se inscrever para ver mais das nossas análises. Em um relatório de 13 de maio, a Reuters revelou que a produção de petróleo russa caiu 460 mil barris por dia em abril, em comparação com o mesmo mês de 2025. Era o que Putin menos queria ver no mês em que a Rússia ainda podia aproveitar o petróleo, a quase $100 o barril, por causa do bloqueio do Estreito de Hormuz. Ainda assim, o fechamento do estreito pelo menos permitiu que a Rússia ganhasse mais dinheiro com seu petróleo do que ganharia de outra forma. O que mais preocupa Putin é o que ocorria antes desse evento ajudar a Rússia. Em fevereiro, o site Investing.com informou que a receita tributária do Kremlin com vendas de petróleo caiu 50% em janeiro de 2026 em relação a janeiro de 2025. Houve queda similar nos setores de petróleo e gás,
enquanto o petróleo bruto russo dos Urais era negociado a cerca de $26 o barril. O valor está mais alto agora, porém, a Rússia está em uma posição em que depende de fatores externos para sustentar suas vendas de petróleo. Quando a Operação Fúria Épica acabar e o Estreito de Hormuz reabrir, a Rússia retornará à situação do início do ano, se os preços do petróleo se normalizarem. Inclua na equação os ataques da Ucrânia a refinarias, depósitos e terminais. Esses problemas vão persistir e piorar enquanto Putin mantiver a guerra. O curativo da Operação Fúria Épica vai sair, restando apenas a ferida aberta no setor de energia causada pela Ucrânia. A economia da Rússia não se recupera se depender de eventos externos para ganhos, já limitados pelas restrições de exportação do Kremlin. Sobre a Ucrânia, ela mantém o ritmo dos ataques e os resultados já impressionantes do início de 2026 tendem a crescer ainda mais. Recordes estão sendo quebrados. Lembra quando falamos que a Ucrânia atingiu 15 refinarias russas em 2026? Estenda esse período para toda a guerra e o número sobe para 24 das 33 maiores refinarias da Rússia, relata a Euromid Press. Atualmente, apenas as refinarias russas de Omsk e Angarsk estão fora do alcance dos ataques ucranianos, segundo o veículo. Se a Ucrânia nos ensinou algo nesses 4 anos, é que seguirá aprimorando suas tecnologias de drones, até que as refinarias a leste dos Urais também estejam ao alcance. Quanto aos recordes, maio foi um mês marcante para os ataques ucranianos contra a infraestrutura petrolífera. Em 1º de junho, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, informou que o país atingiu mais de 18 alvos de infraestrutura de petróleo e gás em maio. Esse é o número recorde, e segundo Brovdi, mais da metade dos alvos atingidos pela Ucrânia teve que suspender ou encerrar suas operações. Tudo isso representa dinheiro perdido em reparos e na incapacidade de extrair, refinar e vender derivados de petróleo. A Ucrânia está custando bilhões à Rússia, enquanto o déficit estatal aumenta e o Fundo Nacional de Riqueza se esgota com altos gastos militares. Essas são perdas que Putin não pode se dar ao luxo de ter, mas ele continua gastando mesmo assim. Com os dedos nos ouvidos, ele ignora os alarmes e convoca economistas russos para buscar soluções para os problemas financeiros do país que simplesmente não existem. Cada vez que as sanções aéreas da Ucrânia acertam, a fonte de sustento da Rússia se esvai. Falando em sanções, isso nos leva a outra questão central que contribuiu para a situação atual da Rússia. Elas demoraram, mas as sanções agora estão começando a causar problemas graves para a Rússia. Segundo David O'Sullivan, funcionário irlandês. Ele disse ao The Guardian em fevereiro que as sanções ocidentais não são uma solução mágica, mas finalmente começam a impactar a economia russa, dificultando que Putin fuja da armadilha que criou. Estou otimista. As sanções tiveram um impacto significativo na economia russa, disse O'Sullivan ao The Guardian. Podemos, ao longo de 2026, chegar a um ponto em que isso se torne insustentável. Grande parte da economia russa foi distorcida pela prioridade à economia de guerra em detrimento da civil. Desafiar as leis da economia só dura até certo ponto. De fato, as sanções ocidentais são de grande alcance e foram implementadas em uma escala que a Rússia nunca viu antes. Na época dos comentários de O'Sullivan, a União Europeia sozinha já havia implementado 19 rodadas de sanções, impactando mais de 2.700 indivíduos e entidades, em praticamente todas as áreas econômicas da Rússia. O número de rodadas agora chegou a 20 Astelon. Diz que a Rússia está cedendo, sob o peso de 26.655 sanções, das quais 23.960 foram implementadas desde que Putin lançou a invasão em grande escala. Os Estados Unidos são o país que mais impõe sanções em termos de quantidade, com 7.392 em vigor. No entanto, Canadá, Suíça, União Europeia, França, Reino Unido e Austrália também implementaram milhares de sanções, todas dificultando a operação das empresas russas. Veja por que as sanções são importantes. Usaremos novamente as refinarias russas como exemplo. Quando a Ucrânia atinge uma refinaria com suas sanções aéreas, tudo precisa ser consertado, o que é um problema para a Rússia. Grande parte das máquinas que mantêm as refinarias funcionando exige componentes que precisam ser comprados dos países que impuseram sanções. A Rússia consegue contornar as sanções desde o início da guerra, usando a frota fantasma para manter o dinheiro do petróleo circulando. No caso da aquisição de componentes ocidentais, a Rússia pode fazer com que terceiros países comprem esses componentes primeiro, para depois adquiri-los indiretamente. Mas isso é muito mais trabalhoso do que simplesmente comprar diretamente. A Rússia precisa esperar mais tempo para conseguir os componentes de que necessita.
Além disso, ela tem que pagar o que podemos chamar de taxa de corretagem, além do custo desses componentes, para incentivar os países terceiros a ajudarem a Rússia a contornar as sanções. As refinarias ficam fora de operação por mais tempo e a Rússia gasta ainda mais dinheiro. Isso exemplifica um problema que afeta todas as empresas russas sancionadas pelo Ocidente. A longo prazo, o problema custa bilhões de dólares à Rússia, cujos efeitos começam a ser sentidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concorda com o Sullivan que as sanções estão finalmente atingindo Putin. Sim, as sanções têm forte impacto na economia russa, disse a Euronews, citando Ursula von der Leyen em 8 de maio. Ela diz: "As consequências da guerra da Rússia são pagas pela população. Lembrem dessas pessoas, isso retornará para elas." Combine os ataques da Ucrânia à infraestrutura energética com as sanções e você tem um cenário de pesadelo para Putin. E novamente, ele está preso na armadilha. As sanções não vão acabar tão cedo. A única possibilidade disso acontecer é se a guerra terminar, e Putin não vai desistir disso. Haverá mais sanções e pressão, e enquanto Putin investe na defesa, a terceira principal causa dos problemas econômicos russos deixará de apenas dar sinais para soar ainda mais alarmes. O setor empresarial civil russo está sendo destruído. Em 30 de maio, o jornal Post destacou que o mercado interno russo foi fragmentado na chamada economia de joias. De um lado, está o complexo militar industrial, onde a Rússia investiu bilhões e muita mão de obra. Do outro, ficam os setores civis. Atualmente, eles estão lidando com escassez de mão de obra, custos altíssimos para fazer negócios e grandes problemas de capital, tanto em relação ao aumento dos impostos que estão sendo obrigados a pagar, quanto às dificuldades que enfrentam para conseguir o dinheiro necessário para operar. As estatísticas comprovam tudo isso. O Kyiv Post relata que o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo revelou que nos últimos 3 meses, os ativos tóxicos e inadimplentes no setor bancário russo ultrapassaram o limite de crise internacionalmente reconhecido de 10%. Essa organização é pró-Kremlin, ou seja, mais pessoas internas tentam fazer Putin ver os problemas que criou. Empresas não militares dentro da Rússia relataram perdas de 7,5 trilhões de rublos, ou cerca de 103 bilhões de dólares, entre janeiro e novembro de 2025. Essas perdas foram distribuídas entre 18.200 empresas, o que representa o maior número de negócios russos que relataram prejuízos desde a pandemia. Os setores de manufatura, mineração e atacado foram os mais afetados, e essas perdas são ainda maiores do que o déficit projetado do orçamento estatal que a Rússia enfrenta atualmente. É uma equação sem solução. Empresas russas perdem dinheiro. Isso reduz a receita tributável do Kremlin, agravando os problemas orçamentários, que pioram com a recusa de Putin em buscar soluções para a crise além da continuação da guerra. O declínio entre as empresas do setor civil russo continuou em 2026. Em um relatório de 19 de maio, a Internews revelou que 68,7% das micro, pequenas e médias empresas da Rússia relataram que suas receitas haviam diminuído no início de 2026. Cerca de 31% dos pequenos empresários russos pensaram em fechar seus negócios no primeiro trimestre, o maior índice desde a invasão da Ucrânia por Putin. Essas empresas enfrentam um aumento de 2% no imposto sobre valor agregado, junto com as taxas de juros de 14,5% e os altos níveis de inflação que mencionamos anteriormente. No setor bancário, 60 bancos na Rússia registraram prejuízos em março de 2026, cerca de 20% do total do setor. E novamente, esse é o pior número na Rússia desde 2022. Putin criou um problema crescente. Quanto mais investe no setor militar e industrial já estagnado, mais retira das empresas civis russas. Algum empreendedor vai querer abrir um negócio nessas condições, onde precisa pagar mais impostos e juros em empréstimos do que nunca? Improvável. Empresas existentes enfrentam a migração de mão de obra para a indústria de defesa russa e outros problemas econômicos do país. No fim, essas empresas ficam menos produtivas. A maioria das empresas que exportam gera menos receita do que antes, agravando o problema para Putin, que já vê o setor de energia russo sofrer muito. Quando as empresas civis estão enfrentando dificuldades como agora, elas não estão em posição de compensar a diferença. Elas também estão sufocadas e o impacto é evidente para todos. Segundo o relatório da Forbes de 9 de maio, um quarto do mercado de títulos da Rússia corre risco de inadimplência, pois empresas que pegaram empréstimos a juros baixos antes da guerra agora precisam refinanciar a juros bem maiores. O não pagamento de contas comerciais na Rússia já chegava a 109 bilhões de dólares em janeiro, segundo o veículo.
Trata-se de um castelo de cartas prestes a desabar. Se as contas não são pagas, bancos têm dificuldades. Se os bancos colapsarem, a Rússia perde as instituições financeiras que tentam manter tudo unido, agravando a crise num país já em marasmo econômico. E ainda há o povo russo. No fim, toda a dor econômica causada por Putin ao entrar na armadilha da operação militar especial recai sobre os russos comuns. A recessão ameaça a Rússia, enquanto Putin sacrifica o setor civil para sustentar a guerra. A estagnação já chegou. O PIB da Rússia cresceu apenas 1% em 2025, e as previsões para 2026 que já compartilhamos são ainda menores. De acordo com The New Voice of Ukraine, o indicador composto líder, que sinaliza a entrada da economia russa em recessão, está acima de 0,44 desde novembro de 2025. O limite crítico é 0,12. A recessão está chegando e não há recuperação rápida à vista. Cada fato que discutimos neste vídeo destaca como a guerra de Putin atingiu a própria Rússia. O povo russo está arcando com o peso de tudo isso, com o Telegraph relatando que o impulso da oposição está crescendo à medida que a dor econômica causada pela guerra de Putin se torna insuportável. A reação de Putin tem sido típica. Diante da insatisfação popular, o Kremlin restringiu a internet e bloqueou aplicativos como o Telegram para tentar conter o descontentamento. A confiança em Putin está no nível mais baixo de todos os tempos. O Instituto de Pesquisas VTS-ON, ligado ao Kremlin, afirma que a confiança atingiu um nível mais baixo em tempos de guerra, 71% em abril, e o Centro Levada disse em março que 67% dos russos agora querem que Putin avance para negociações de paz. Mas Putin não ouve, ele nunca ouve. Em vez disso, ele tenta criar a ilusão de que não está preso em uma armadilha. Putin está realizando o 5º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo desde a invasão. Chamado de Davos russo pela Reuters, o evento deveria criar novos contatos e ideias para impulsionar a economia da Rússia, mas não conseguirá. Nada pode ser feito enquanto Putin mantiver a guerra, pois ele continuará investindo no setor de defesa russo. Os drones ucranianos seguirão voando, novas sanções virão. O setor empresarial civil da Rússia e seus civis continuarão em colapso, e lá estará Putin, preso em seu buraco, fingindo que nada disso é culpa dele. Enquanto a crise cresce na Rússia, a Ucrânia segue com ataques de longo alcance que ampliam o sofrimento. Em ataques recentes, a Ucrânia destruiu uma fragata russa e uma corveta lança-mísseis russa para enfraquecer a posição de Putin no Mar Negro. Isso é mais dinheiro que a Rússia precisa gastar em equipamentos militares. E você pode descobrir tudo sobre esses ataques e o que eles significam para a Rússia assistindo ao nosso vídeo. Se gostou desta análise sobre a crise criada por Putin, inscreva-se no canal. Há mais conteúdos assim no The Military Show. Obrigado por assistir.